Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, dando sequência e fazendo a terceira e última parte do capítulo Identidade dos Espíritos, capítulo 24, a gente vai passar para o item Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeira questão. Por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Vamos lá. Pela sua linguagem. Como distinguis um estourado de um homem sensato? Já o dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca, e não dizem senão boas coisas. Não querem senão o bem. É a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materiais. Seus discursos se ressentem de sua ignorância e da sua imperfeição. Não é dado senão aos espíritos superiores conhecer todas as coisas e julgá-las sem nenhuma paixão. Segundo, a ciência num espírito é sempre um sinal certo de sua elevação? Aí a resposta é não, porque está ainda sob a influência da matéria e pode ter vossos vícios e vossos preconceitos. Há pessoas que são, nesse mundo, excessivamente invejosas e orgulhosas. Credes que, desde que o deixem, perdem seus defeitos? Resta-lhes depois da sua partida, sobretudo àqueles que tiveram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa essas más coisas. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho à sua inteligência. Pelo seu pretenso saber, impõe-se às pessoas simples e aos ignorantes, que aceitam sem controle suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de fazer um mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo, e os médiums se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Eis aí o que reclama um grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiums. É para distinguir o verdadeiro do falso, que é preciso empregar toda a sua atenção. Terceiro, muitos espíritos protetores se designam sob o nome de santos ou de personagens conhecidos. O que se deve crer a esse respeito? Resposta: todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, há poucos que têm um nome conhecido na Terra. Por isso, muito frequentemente não o dão. Mas quase sempre quereis um nome. Então, para satisfazer-vos, tomam o de um homem que conheceis e respeitais. Quarto, esse nome emprestado não pode ser considerado uma fraude? Eu vejo que essas perguntas foram, de certa forma, discutidas no item anterior, né, no capítulo anterior. Aliás, no item anterior. Seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar, mas quando é para o bem, Deus permite que ocorra assim entre os espíritos, de uma mesma ordem, porque há, entre eles, solidariedade e semelhança de pensamento. Quinto, assim, quando um espírito protetor se diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o próprio espírito ou a alma do apóstolo desse nome.
Resposta: de modo algum, porque encontrais milhares de pessoas que disseram que seu anjo guardião é São Paulo, ou qualquer outro. Mas o que vos importa, seu espírito que vos protege, é tão elevado quanto São Paulo. Eu vos disse, precisais de um nome, e eles tomam um para se fazerem chamar e se reconhecer. Como tomais nome de batismo para distinguir-vos dos outros membros da vossa família? Podem, pois, tomar os dos arcanos Rafael, São Miguel, etc. Que isso, sem que isso tenha consequência. De resto, quanto mais um espírito elevado, tanto mais sua irradiação é múltipla. Crede, pois, que um espírito protetor de uma ordem superior pode ter, sob sua tutela, centenas de encarnados. Entre vós, na terra, tendes notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que queríeis que fôssemos, espiritualmente falando, menos aptos à direção moral dos homens do que aqueles à direção material dos seus interesses. Sexto, por que os espíritos que se comunicam tomam tão frequentemente o nome de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e tomam os nomes, que são de natureza a causar sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças. Sétimo, certos espíritos superiores que se evocam vêm sempre em pessoa ou, como creem alguns, vêm por mandatários encarregados de transmitir os seus pensamentos? Resposta: porque não viriam em pessoa se o podem. Mas seu espírito não pode vir, esse será forçosamente um mandatário. Oitavo, o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Resposta: os espíritos superiores sabem a quem confiam em o encargo de os substituir. Aliás, quanto mais os espíritos são elevados, tanto mais se confundem num pensamento comum, de tal sorte que para eles a personalidade é uma coisa indiferente, e deve ocorrer o mesmo para vós. Credes que não haveria no mundo espíritos superiores a não ser aqueles que haveis conhecido na terra capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a tomar-vos por tipos do universo, que credes sempre que fora do vosso mundo não há mais nada. Pareceis verdadeiramente com esses selvagens que nunca saíram de sua ilha e creem que o mundo não vai mais longe. Questão 9, ou 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério, mas como os espíritos elevados permitem aos espíritos de baixo estágio adornar-se com nomes respeitáveis para induzir ao erro por meio de máximas frequentemente perversas? Resposta: não é como uma permissão que o fazem. Isso não ocorre também entre nós. O que enganam assim serão punidos. Crede bem. E sua punição será proporcional à gravidade de sua impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, não teríeis ao redor de vós senão bons espíritos, e se sois enganados, não deveis atribuir senão a vós mesmos. Deus permite que seja assim para provar vossa perseverança e vosso julgamento e ensinar-vos a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e tendes necessidade de lições de experiência. 10º. Os espíritos pouco avançados, mas animados de boas intenções,
e do desejo de progredir, não são algumas vezes encarregados de substituir um espírito superior a fim de fornecer-lhes ocasião de se excitarem ensinando? Resposta: jamais nos grandes centros, quer dizer, os centros sérios, é para o ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem por sua vontade e, como dizeis, para se exercitarem. Por isso, suas comunicações, embora boas, levam sempre traços da sua inferioridade. Quando são encarregados, não o são senão para as comunicações pouco importantes e as que se podem chamar de pessoais. 11ª. As comunicações espíritas ridículas são, algumas vezes, entremeadas de máximas muito boas. Como conciliar essa anomalia que pareceria indicar a presença simultânea de bons e de maus espíritos? Resposta: os espíritos maus, ou levianos, se metem também a fazer sentenças sem ver-lhes a importância ou a significação. Todos aqueles que fazem isso entre vós são homens superiores? Não, os bons e os maus espíritos não convivem juntos. É na uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. 12ª. Os espíritos que induzem ao erro fazem-no sempre com o conhecimento de causa? Resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem se enganar de boa fé. Quando têm consciência de sua insuficiência, com ela se conformam e não dizem senão o que sabem. 13ª. Quando um espírito dá uma comunicação falsa, o faz sempre com uma intenção malévola? Resposta: não. Se é um espírito leviano, ele se diverte mistificando e não tem outro objetivo. Questão 14. Uma vez que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem também, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Resposta: isso se dá, porém, mais dificilmente. Em todos os casos, isso jamais tem lugar senão com um objetivo que os próprios maus espíritos não conhecem e servem de instrumento para darem uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como os outros os ouvem ou escrevem sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar essa disposição para iludirem com aparências enganadoras. Isso depende das qualidades do seu espírito. 15ª. Para não ser iludido, basta estar animado de boas intenções, e os homens perfeitamente sérios, que não misturam os seus estudos nenhum sentimento de vã curiosidade, estão também expostos a serem enganados? Resposta: menos do que os outros, evidentemente, mas os homens têm sempre alguma mania que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se crê forte e frequentemente não o é. Deve, pois, desconfiar da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Não se tem bastante em conta essas duas causas das quais os espíritos se aproveitam, lisonjeando as manias. Estão seguros de triunfar. 16ª. Por que Deus permite que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas más? Resposta: mesmo naquilo que é o pior, há um ensinamento. Compete a vós saber retirá-lo. É preciso que haja comunicações de todas as espécies para vos ensinar a distinguir os bons espíritos dos maus e a vós mesmos servir-vos de espelho. 17ª. Os espíritos podem, por meio de comunicações escritas, inspirar injustas desconfianças contra certas pessoas e indispor os amigos? Resposta: os espíritos perversos e invejosos podem fazer no mal tudo o que fazem os homens. Por isso, é preciso pôr-se em guarda.
Os espíritos superiores não são sempre prudentes e reservados. Quando têm a censurar, não dizem nada de mal, advertem com respeito. Se querem que, no seu interesse, duas pessoas cessem de se ver, farão nascer incidentes que as separem de um modo natural. Uma linguagem própria para semear a perturbação e a desconfiança é sempre o ato de um mau espírito, qualquer que seja o nome com o qual se adorne. Assim não acolhais, senão com circunspecção, o mal que o espírito pode dizer de um de vós, sobretudo quando um bom espírito vos haja dito bem, e desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Nas comunicações dos espíritos, não tomais senão o que há de bom, de grande e de racional, e o que vossa consciência aprova. 18ª. Pela facilidade com a qual os maus espíritos se misturam nas comunicações, parece que não se está jamais certo de ser a verdade. Resposta. Sim, uma vez que tendes um juízo para apreciá-las. Pela leitura de uma carta, sabeis bem reconhecer se é um patife ou um homem bem elevado, um tolo ou um sábio que vos escreveu. Porque não poderíeis fazê-lo quando são os espíritos que vos escrevem. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? Sua escrita, direis, mas não há falsários que imitam todas as escritas? Velhacos que podem conhecer vossos negócios? Entretanto, há sinais com os quais não vos enganais. Ocorre o mesmo com os espíritos. E imaginai, pois, que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor e julgai pelos mesmos meios. Então, você recebe uma comunicação de um espírito dentro de um centro espírita, de um espírito de um ente querido, a psicografia, vê ali a caligrafia e toma como uma verdade. Mas pode ser simplesmente tudo mentira, tudo falso, tudo dado por um obsessor. Então, por que acreditar piamente se a mensagem não for digna de ser aceita? Se ela não tiver constituída de alguma verdade. Então, uma carta que começa, estou com saudade, tudo bem, blá, 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 não significa nada. Questão 19. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus espíritos de tomarem falsos nomes? Certamente o podem, porém, quanto mais os espíritos são maus, tanto mais são obstinados e frequentemente resistem às injunções. É preciso também que saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que a outros e, quando julgam necessário, sabem preservá-las do prejuízo da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores são impotentes. Qual o motivo dessa parcialidade? Isso não é parcialidade, é justiça. Os bons espíritos se interessam por aqueles que aproveitam seus conselhos e trabalham seriamente pela sua própria melhoria. Estes são seus preferidos e os secundam, mas se inquietam pouco com aqueles com os quais perdem seu tempo com belas palavras. 21ª. Porque Deus permite aos espíritos cometerem o sacrilégio de tomarem falsamente nomes veneráveis.
Resposta. Poderias perguntar também por que Deus permite aos homens mentirem e blasfemarem. Os espíritos assim são como os homens. Têm seu livre arbítrio no bem e no mal. Mas nem uns nem a outros a justiça de Deus faltará. 22ª. Há fórmulas eficazes para afastar os espíritos enganadores? Resposta. Fórmula é matéria. Bom pensamento dirigido a Deus vale muito mais. 23ª. Certos espíritos disseram ter sinais gráficos inimitáveis, espécie de emblema que pode fazê-los reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Resposta. Os espíritos superiores não têm outros sinais para se fazerem reconhecer senão a superioridade de suas ideias e da sua linguagem. Todos os espíritos podem imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que seria preciso ser cego para se deixar iludir. 24ª. Os espíritos enganadores não podem também imitar o pensamento? Resposta. Imitam o pensamento, como os cenógrafos imitam a natureza. 25º. Parece que, assim, é sempre fácil descobrir a fraude por um estudo atento? Resposta. Não duvideis disso. Os espíritos não enganam, senão aqueles que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir uma pedra verdadeira de uma pedra falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, dirija-se ao lapidário. 26º. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam com as palavras mais do que com as ideias, que tomam mesmo as ideias falsas e vulgares por ideias sublimes, como estas pessoas, que não estão mesmo aptas a julgar as obras dos homens, podem julgar as dos espíritos? Resposta. Quando essas pessoas têm bastante modéstia para reconhecer sua insuficiência, não confiam em si mesmas. Quando por orgulho creem-se mais capazes do que são, carregam a pena de sua tola vaidade. Os espíritos enganadores sabem bem a quem se dirigem. A pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras que têm talento e saber. Bajulando-se as paixões, fazem do homem tudo o que querem. 27ª. Na escrita, os maus espíritos se traem, algumas vezes, por sinais materiais involuntários. Resposta. Os hábeis não o fazem, os desajeitados se perdem. Todo sinal inútil é puéril, é um indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada de inútil. 28ª. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que sentem à sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em uma palavra, são sempre indícios da natureza má dos espíritos que se manifestam? Resposta. O médium experimenta as sensações do estado no qual se encontra o espírito que vem até ele. Quando o espírito é feliz, é tranquilo, leve, sério. Quando é infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. De resto, assim é o homem sobre a terra. O que é bom é calmo e tranquilo, o que é mal é sem cessar agitado. Nota. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, e por isso a agitação não poderia ser olhada como uma regra absoluta. É preciso aqui, como em todas as coisas, levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porque se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito,
que se manifesta, por ele será pouco ou nada afetado. De resto, não é preciso confundir a rapidez da escrita, que se pretende a extrema flexibilidade de certos médiums, com a agitação convulsiva que os médiums mais lentos experimentam ao contato dos espíritos imperfeitos. Bom, gente, aqui nós completamos o capítulo 24, que foi bastante extenso, né? Essas perguntas e respostas aqui do terceiro remontam muito ao discutido já nas partes, né, nos itens anteriores. Deixa seu like. Se você gostou, se você não gostou, se inscreve no canal. Vem lá, muita coisa boa pela frente. E nós estamos já entrando no capítulo 25, então estamos chegando no finzinho do livro. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria